Tudo tranquilo? Então vem para cá, ó. Na aula passada, dentro dos pontos específicos do contrato de concessão de serviço público, eu falei da letra A, possibilidade de inversão de fases, tá bom? Aí depois na letra B, possibilidade de firmar o contrato com um consórcio de pessoas jurídicas. Cuidado, cuidado. Eu estou falando dentro de contrato de concessão. Não vá depois acreditar que essa regra vale para permissão. Daqui a pouco, nós vamos diferenciar e colocar num quadro, estabelecendo as características da permissão e da concessão. A concessão, ela pode ser firmada tanto com pessoa jurídica, como também com consórcio de pessoa jurídica. Várias pessoas jurídicas se consorciaram e vão firmar o contrato com o Estado. Esse contrato, ou melhor, esse consórcio, não tem que necessariamente já existir na licitação. Esse consórcio pode ser firmado, pode ser assinado antes do contrato administrativo, tá? Então, se perguntarem para você o momento da formalização do consórcio, não é na licitação ou antes da licitação, não. Pode ser antes do contrato administrativo. Então, é possível firmar o contrato com um consórcio de pessoas jurídicas. Perfeito, lindo, facinho. Na incidência do não incidência dos prazos estabelecidos pelo artigo 57 da 8666. Quando você estudar contratos administrativos, você vai lembrar do seguinte, a regra é que os contratos vão durar, vão perdurar, vão produzir seus efeitos durante o prazo orçamentário, 1 ano. Mas aí você tem contrato ligado ao plano plurianual, você tem contrato de prestação de serviço contínuo, você tem contrato que fala do aluguel de equipamentos e produtos de informática, e esses podem perdurar um cadinho mais, né? Pode ir um pouquinho mais para frente. Vão para além de 1 ano. E os contratos que não geram despesas ao Estado, eles não têm que respeitar o artigo 57 da 8666. Podem vigorar por 10 anos, por 15 anos, por 20 anos. E você fala, Barbieri, mas me dá um exemplo de um contrato que não gera despesa para o Estado. Isso aí. Quem paga a concessionária não é o usuário? Qual que é a despesa do Estado? Nenhuma. Quem paga a concessionária é o usuário. Então, se não tem despesa para o Estado, eu não preciso seguir o artigo 57 da 8666. Tá bom? Vamos para a próxima tela. Poder de fiscalização. Havendo indícios de irregularidade, o poder concedente decreta a intervenção, afasta o diretor da empresa e nomeia o interventor. Então, diante de uma irregularidade, diante de, olha, está com cheiro, está parecendo que está estranho, vamos fiscalizar. A administração não tem só o poder de fiscalizar, é um poder-dever. A administração tem o poder-dever de fiscalizar. Se estiver realmente com as irregularidades, rompe o contrato, rescinde esse contrato e a administração fica ali prestando o serviço até que nova contratada tenha, até que nova concessionária surja. Tem que fazer licitação de novo. Se tiver tudo ok, levanta a intervenção, presta contas e a concessionária continua prestando o serviço normalmente e o Estado vai embora. Então são esses os 2 desfechos possíveis dessa fiscalização. Depois, olha como que é o procedimento para a intervenção. Decretada a intervenção, tem o poder público 30 dias para iniciar o quê? O processo administrativo. E ele tem mais 180 dias para concluir essa história. Olha que interessante. Decretou a intervenção, 30 dias para iniciar o processo administrativo e mais 180 dias para encerrar o processo. 180 com 30, 210. Em até 210 dias, tem que começar, desenvolver e terminar essa intervenção. Tem que terminar em até 210 dias. Então, grifa, depois eu vou passar os artigos para você, mas deixa já destacado isso aqui porque são questões de prazo. Aí o que eu lhe disse, confirmando as irregularidades, será caso de caducidade. Vou lhe explicar daqui a pouquinho, né? Quando a concessionária não cumpre com o contrato, quando ela está inadimplente. Rompe o contrato, tchau, concessionária. Ou, tudo estando regular, extinção da intervenção e sua devolução, né, devolve o serviço à concessionária, juntamente com a prestação de contas. Se o Estado causou algum dano durante a intervenção à concessionária, o Estado tem que indenizar. O Estado tem que indenizar. Depois, o poder de alteração unilateral do contrato, né, 25% para mais ou para menos aqui, alteração de cláusula quantitativa, de cláusula qualitativa, eu não falo das cláusulas que
possam exteriorizar alterações unilaterais do ponto de vista econômico-financeiro. Ocupação temporária de bens da contratada. A ocupação temporária de bens, ela basicamente está voltada para a continuidade, para a prestação de um serviço público regular. Ouvi dizer que vai ter greve, e de fato vai ter a greve. Num estado ideal, ele estaria ali presente, substituiria os funcionários da contratada por seus servidores e faria por si só a prestação do serviço. Depois, subconcessão, subcontratação. É perfeitamente possível. Porém, para que exista subconcessão, deve ser mediante procedimento licitatório na modalidade de concorrência. Então pensa, eu venci a concorrência, sou a concessionária. Aqui eu não chamo de subcontratação, eu chamo de subconcessão. Se eu quiser realizar uma subconcessão e cumprir com o que diz o edital, cumprir com o que diz a lei, posso. Mas para fazer a subconcessão, tem que ser mediante procedimento licitatório de concorrência. Tem que ser mediante procedimento licitatório de concorrência. Facinho? Joia? Agora isso aqui cai pra caramba, encampação e caducidade. São formas de rescisão unilateral, do contrato. Se é uma rescisão unilateral, é porque parte do Estado, parte do poder concedente contra a concessionária. Não vão lhe perguntar encampação e caducidade, vão lhe perguntar os sinônimos. O serviço público, a concessão será encampada quando existir interesse público, quando existir interesse da coletividade. Por um outro lado, eu terei caducidade quando a concessionária der um motivo, quando a concessionária estiver irregular, quando a concessionária estiver inadimplente. Quando a concessionária estiver irregular, quando a concessionária estiver inadimplente. Fácil, bacana. Vou começar pela encampação na aula de hoje. Na próxima aula eu falo da caducidade. Tivemos um governador no estado do Paraná que ele disse assim: se eu me eleger, se vocês acreditarem em mim, se vocês votarem em mim, eu vou acabar com as praças de pedágio. Essas concessionárias estão abusando do povo. Tá bom. A população fez o quê, né? Votou. Bonito, se elegeu. 4 anos depois ele falou, olha, tá chegando aí, né, novas eleições. Nesses 4 primeiros anos eu estudei, preparei o terreno. Não foi possível ainda implementar, mas agora, se você me reeleger, deixa comigo, né? Deixa comigo, que eu vou rescindir os contratos com essas concessionárias. Essas praças de pedágio vão acabar no estado do Paraná. Tá bom. População, né? 2 vezes otária, foi lá, votou de novo. Joia! Então, gente, 8 anos depois não deu. Mas, enfim, eu vou sair agora porque eu não posso ter a 3ª reeleição, né? Não posso ter o 3º mandato contínuo, mas depois eu volto. Quem sabe a gente não consegue da próxima. Mas não vai conseguir. Por quê? Imagina em sã consciência que você é a concessionária. E você tem aquela concessionária, o teu trecho de rodovia é que vai para o litoral. Feriado, final de semana, festas de finais de ano, né? Todo mundo tem que descer, paga, depois tem que voltar, paga de novo. Você acha em sã consciência que uma concessionária que tem aquela mina de ouro, né, vai dar mole para sofrer a rescisão por caducidade, porque ela está inadimplente? Claro que não. Então o que acontece? Resta para o Estado a rescisão por encampação. Perfeito. Só que no caso do Estado do Paraná, assim como qualquer encampação, não é a concessionária que está dando causa. Não é a concessionária que deu um motivo. Concorda comigo? Se a concessionária não é quem deu causa à rescisão, ela tem que ser indenizada. E quanto de dinheiro precisa? Eu brinco que ali no estado do Paraná, para conseguir realmente indenizar a concessionária por uma rescisão por encampação, o estado do Paraná tinha que ligar para o estado de Santa Catarina e falar, vamos vender um pedaço dessas praias aí, canto de Santa Catarina, porque não tem dinheiro. Não tem grana para isso, gente. Olha o tamanho da indenização. Então, na encampação,
Já que a concessionária não deu causa, a razão da rescisão é por interesse público, a concessionária tem que ser indenizada. Agora, olha o tamanho dessa indenização. Por isso que no estado do Paraná, aquele governo que por 8 anos lá permaneceu, não conseguiu extinguir, não conseguiu rescindir os contratos. Mas não é que ele não conseguiu, não é porque teve má fé, não. Só foi uma promessa de campanha impossível de ser cumprida. Não tem como. Ah, Barbieri, mas poderia a concessionária dar o motivo, ser inadimplente. Aí você sairia da encampação e entraria na caducidade. Poderia, mas em sã consciência você acha que isso é razoável? Não, não é. Então veja, a diferença clássica entre caducidade e encampação é que na caducidade, bom, tanto uma quanto a outra gera a rescisão do contrato. Na caducidade ocorre a rescisão por culpa da concessionária, tão logo ela está inadimplente, e a inadimplência não é só porque ela não pagou, a inadimplência é porque ela descumpriu cláusulas contratuais. Enquanto que na encampação as coisas mudam. Na encampação, pensa comigo, o Estado que vem e rescinde por encampação é por interesse da coletividade, é por interesse público. Na encampação, já que a concessionária não deu motivo, já que a concessionária não deu causa, ela vai ter que receber a indenização. Pega, por gentileza, 8987. E vamos lá naquilo que diz respeito podemos falar do artigo 27? Pode ser o artigo 27. A transferência de concessão ou de controle societário da concessionária sem prévia anuência do poder concedente implicará a caducidade da concessão. Você fala, por que caducidade? Porque a concessionária descumpriu com o contrato. Ela fez uma mudança sem a anuência, sem a confirmação do poder concedente. Bacana. Aí depois você marca para mim, por gentileza, o artigo 35. Eu vou passar por vários artigos, tá? Mas fica tranquilo. Extingue-se a concessão por, olha lá o inciso 3º, caducidade. Caducidade. Aí você vai no artigo 36. E depois, por gentileza, no artigo 37. Então marca o 35. Pode marcar o inciso 2º e o inciso 3º? Marca o 36, eu já falo dele, e agora vai no 37, marca o 37. Considera-se encampação, olha lá, a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, grifa, mediante lei autorizativa específica, então precisa de lei, e após prévio pagamento da indenização, na forma do artigo anterior. Claro que tem que realizar o pagamento da indenização. Não foi a concessionária que deu causa. Então, cuida, porque eu posso lhe garantir. Alguns pontos de serviços públicos aparecem em todas as provas. Diferença entre concessão e permissão, caducidade e encampação, eu posso lhe garantir. Isso aparece em tudo quanto é prova. E também o artigo 2º da lei. O artigo 2º eu já falei da maior parte dele, falta falar da permissão. Memorizou isso aqui? Memorizou a encampação, que é a rescisão por interesse público, e a caducidade, que é a rescisão por inadimplência? Agora eu tenho uma questão. Qual é o procedimento a ser cumprido em caso de caducidade? Já que eu vou rescindir o contrato de concessão de serviço público por inadimplência da concessionária, essa rescisão é automática? É a primeira pergunta que eu lhe faço. Essa rescisão é automática? Ou seja, em outras palavras, é só chegar lá e falar, ó, rescindir. Você deu causa, tá aqui, ó, você não cumpriu a linha A da cláusula 5ª do contrato, então está rescindida. Pica a mula daqui, vaza, porque já tem caducidade. Será que é assim? Na próxima aula nós falaremos então do procedimento. Até lá, um grande abraço, fica com Deus e a gente se vê.